Bom, gente, para além dos bombardeios, o bolso dos ucranianos também tem sido bombardeado, hein? Segundo o Serviço de Estatísticas do país, a inflação ao consumidor subiu para 15,9% em maio, na comparação ano a ano, tá? E o principal fator por trás dessa alta tem sido o aumento dos preços dos alimentos. Só para vocês terem uma ideia, os alimentos subiram 22,1% em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado. E dentro desse grupo, o preço das frutas, por exemplo, subiu 17,6% apenas em relação a abril. Ou seja, a gente não é uma inflação apenas anualizada, ela também está crescendo mês a mês. No geral, os preços ao consumidor subiram 1,3% em abril e maio. Isso mostra uma pressão contínua e crescente sobre o bolso dos ucranianos, o que, em tempos de guerra, é especialmente dramático, né? Um dos fatores apontados é a colheita fraca no ano passado, que reduziu a oferta de alimentos e fez os preços dispararem. Agora, segundo o Banco Central da Ucrânia, a expectativa é que essa inflação comece a desacelerar nos próximos meses de verão, com a chegada da nova safra. A previsão oficial é de que a inflação feche o ano em torno de 8,7%. Em 2024, para comparação, a inflação foi de 12% ao ano. Gente, claro que tudo depende de muitos fatores, né? Entre eles a continuidade ou não dos ataques russos à infraestrutura agrícola, os gargalos logísticos causados pela guerra e também o fluxo de ajuda econômica ocidental. Para tentar ajudar um pouco os ucranianos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira a proposta de um 18º pacote de sanções contra a Rússia. Isso mesmo, gente, é o 18º desde o início da guerra. O foco dessa vez é apertar ainda mais o cerco às receitas de energia da Rússia, além do setor bancário e da indústria militar de Moscou. Entre os pontos principais do pacote está a proposta de proibir qualquer tipo de transação com os gasodutos Nord Stream, aqueles mesmos que ficaram no centro das tensões no início da guerra e que hoje praticamente não operam, mas ainda representam ativos e possibilidades futuras para Moscou. Além disso, a comissão quer banir bancos russos que estejam atuando na chamada circunvenção de sanções, ou seja, que ajudam a driblar as proibições ocidentais, muitas vezes por meio de países terceiros. Outro ponto que chamou a atenção foi a proposta de reduzir o teto do preço do petróleo russo vendido no exterior. Hoje, esse teto está em $60 por barril, mas a ideia agora é baixar para $45. Segundo von der Leyen, a medida será discutida ainda nesta semana numa reunião do G7. Veja só o que ela disse. Minha suposição é que faremos isso juntos com o G7. Começamos essa medida como G7, ela foi bem sucedida como uma ação do G7 e eu quero continuar com ela dentro desse grupo. Bom, gente, a proposta também tem a inclusão de novos navios da chamada Shadow Fleet da Rússia, ou seja, embarcações que fazem o transporte de petróleo burlando as sanções, né? Além de companhias de trading envolvidas nessas operações. E segundo Kaja Kallas, que é a chefe da diplomacia da União Europeia, o próximo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia vai mirar nas receitas energéticas, na Shadow Fleet, na indústria militar e no setor bancário russo. Mas será que isso vai ser capaz de conter? Em termos de inflação, comparando com a Ucrânia, a situação russa está um pouco melhor. Após subir com força no início do ano, 1,23% em janeiro, os aumentos mensais foram caindo, 0,81 em fevereiro, 0,65 em março e 0,40 em abril. Esse movimento acaba refletindo tanto efeitos básicos comparados ao início de 2024 marcado por picos de preço, quanto o impacto de juros altos e de uma rúpia mais forte sobre importados. Agora, em 6 de junho, o Banco Central cortou a taxa básica de 21% para 20%. Eles justificaram dizendo que, citando sinais de arrefecimento da inflação. A autoridade projeta encerrar 2025 com a inflação entre 7% e 8%, voltando ao alvo de 4% em 2026.